E aí, meu povo, vamos lá para a parte 2 da nossa primeira aula. Dessa vez nós vamos falar sobre as cadeias e as teias alimentares. Todo e qualquer ser vivo, ele só tem condições de estar sobrevivendo no ambiente se ele conseguir obter a matéria e a energia que ele precisa. E quando a gente considera as relações alimentares, por meio das quais ocorre a transferência de matéria e de energia entre os seres vivos de uma região, essas elas podem estar apresentando de duas formas: as cadeias e as teias alimentares. Nas cadeias e nas teias alimentares dos diferentes ecossistemas, nós observamos que diferentes seres vivos eles podem apresentar o mesmo tipo de nutrição, o que acaba possibilitando dizer que esses seres eles acabam ocupando o mesmo nível trófico. Então, dessa forma, os organismos autótrofos ou produtores eles acabam ocupando o primeiro desses níveis, o primeiro nível trófico. E seguindo pela ordem, os níveis dos consumidores primários, no caso dessa imagem aí, eles seriam os herbívoros. No caso, eles ocupariam o segundo nível trófico. E os consumidores secundários, pela imagem, consta-se como os carnívoros, no terceiro nível trófico. Os consumidores terciários, eles ocupariam o quarto nível trófico e assim sucessivamente, né? Sendo que o último desse nível trófico, ele é ocupado pelos organismos decompositores. Mas nem sempre esses últimos eles são representados nos esquemas das cadeias e das teias alimentares. Além disso, como vocês podem observar nessa imagem, os decompositores eles podem estar entre cada um desses níveis. A cadeia alimentar, ou também conhecida como cadeia trófica, ela é uma sequência de seres vivos onde um ele se alimenta do anterior antes de servir de alimento para o posterior. Então, as relações alimentares nessas cadeias, elas demonstram a transferência de matéria e de energia desde os produtores, passando pelos consumidores, até chegar nos decompositores. E a seguir eu vou estar destacando cada uma dessas etapas. Os produtores, eles são os organismos autótrofos e eles podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Os vegetais clorofilados, por meio da fotossíntese, né, eles fixam a energia luminosa e eles utilizam substâncias inorgânicas simples, como a água e o gás carbônico, e geram substâncias orgânicas complexas, como a glicose e o amido. No meio aquático, o nível trófico dos produtores ele é mais comumente ocupado pelo fitoplâncton, que é um conjunto de organismos aquáticos microscópicos que é constituído pelas bactérias ou cianobactérias e microalgas, que elas acabam vivendo dispersas, né, flutuando lá na coluna d'água. Os quimiosintetizantes, como certas bactérias e árqueas, elas oxidam substâncias como o gás sulfídrico e o gás nitroso, entre outros, e elas acabam obtendo assim energia a partir dessas oxidações para estar produzindo essas substâncias orgânicas. Então, de acordo com essas substâncias inorgânicas que são oxidadas, as bactérias quimiosintetizantes elas podem ser classificadas em sulfobactérias, quando elas oxidam o gás sulfídrico, nitrobactérias, quando elas oxidam o ácido nitroso, ou ferrobactérias, quando elas oxidam os sais ferrosos. E nessa tabela é possível perceber a semelhança e as diferenças entre a fotossíntese e a quimiossíntese. Ambas elas produzem alimentos, elas são endotérmicas, ou seja, por ser endotérmico, elas usam o calor gerado internamente para manter a temperatura.
E é possível diferenciar entre elas que, enquanto a fotossíntese ela utiliza a energia luminosa, a quimiossíntese ela utiliza a energia química. Além disso, a fotossíntese ela é realizada pelos vegetais, pelas algas e algumas bactérias, enquanto que a quimiossíntese ela é realizada em bactérias e arqueias. São considerados consumidores todos os seres vivos heterótrofos, pois eles não possuem a capacidade de estar sintetizando seus nutrientes. Só que serão denominados de consumidores primários ou de consumidores de primeira ordem aqueles organismos herbívoros, ou seja, os que se alimentam dos produtores. Além disso, os parasitas vegetais eles também são consumidores primários. No meio terrestre, os herbívoros eles são principalmente os insetos, os roedores e os ungulados. E o que é ungulado? São aqueles animais, né, de casco, como por exemplo o gado, o cavalo, a zebra, enfim, entre outros. Já no meio aquático, os consumidores primários microscópicos, eles são chamados de zooplâncton. Eles são microcrustáceos, larvas de diferentes animais, entre outros. E, como dito anteriormente, os consumidores primários, eles acabam ocupando o segundo nível trófico. Já os consumidores secundários ou de segunda ordem, eles vivem às custas dos herbívoros e eles são representados pelos carnívoros. E eles acabam se encontrando, né, nos mais variados grupos. Como, por exemplo, nós podemos citar uma raposa que ela se alimenta de um coelho. Um consumidor secundário, né, ele acaba ocupando o terceiro nível trófico. Já os consumidores terciários ou de terceira ordem, normalmente eles são carnívoros de um maior porte, né? Que eles se alimentam de carnívoros de menor porte, como é o caso de um gavião que come uma cobra. Da mesma forma, nós também podemos definir que os carnívoros eles atuam como consumidores de quarta ordem, de quinta ordem e assim sucessivamente. Entretanto, como nós veremos, né, mais adiante, devido à perda progressiva de energia ao longo dos diferentes níveis tróficos, as cadeias alimentares geralmente elas não ultrapassam de 5 ou 6 tróficos. E finalizando a cadeia alimentar, aparecem os organismos decompositores ou biorredutores. Eles podem ser representados principalmente pelas bactérias e pelos fungos, e esses organismos eles atacam e decompõem os cadáveres e os excrementos, que são as fezes e as urinas de todos os organismos de uma cadeia. Os organismos decompositores eles são muito importantes, tendo em vista que eles realizam a reciclagem da matéria orgânica, devolvendo os elementos químicos ao ambiente. E a deposição dessa matéria inorgânica de volta ao meio, né, ela vai possibilitar com que eles sejam mais uma vez utilizadas pelos organismos produtores. Então, dessa forma, o equilíbrio dos diferentes elementos e substâncias químicas nos ecossistemas, ele acaba sendo mantido pela atividade contínua de organismos produtores que vai captar essa matéria inorgânica, né, e vai produzir matéria orgânica, sendo associado à atividade dos decompositores que degradam a matéria orgânica, depositando no ambiente a matéria inorgânica. Então, portanto, os produtores e os decompositores, eles são essenciais para a manutenção de qualquer ecossistema. Muitas vezes, os seres que atuam como decompositores, eles são designados como organismos saprófitas. E o que seria isso? Saprófita, eles são organismos que se alimentam de matéria orgânica de estruturas mortas. Então, alguns vegetais também eles podem acabar
atuando como saprófitas. Normalmente, quando nós estudamos as relações alimentares existentes em um ecossistema, nós percebemos que, na realidade, várias cadeias alimentares elas acabam interagindo e formando o que nós chamamos de redes ou teias alimentares. Em uma teia alimentar, nós representamos uma fonte de nutrientes, né? E por isso, em uma certa teia, nós podemos observar que um animal ele pode acabar pertencendo a vários níveis tróficos diferentes. É o caso dos onívoros, que podem estar consumindo tanto organismos autótrofos, que são produtores, como heterótrofos, que são os consumidores. Até mesmo certos carnívoros, eles podem atacar variadas presas, seja ela um herbívoro, ou um carnívoro, ou até um onívoro. E isso acaba resultando, né, nessa possibilidade desse carnívoro também estar ocupando níveis tróficos diferentes. Então, como nós podemos observar nessa imagem, a rede ou a teia alimentar no ambiente terrestre ou no ambiente aquático, ela acaba resultando desse entrelaçamento das cadeias alimentares. Na ecologia, é muito comum o uso de dois termos que têm por função nos dar informações sobre a ocorrência de uma determinada espécie ou de uma determinada população nos diferentes ecossistemas, assim como também nos informar sobre uma série de relações que tais organismos eles acabam desempenhando em um ambiente, né? E esses termos eles são o habitat e o nicho ecológico. Cada espécie ela apresenta uma série de necessidades para que possa estar sobrevivendo, né? Como, por exemplo, a uma determinada temperatura, a uma disponibilidade de nutrientes, né? A determinada luminosidade, entre outras questões. E o local do ambiente onde uma espécie ela encontra esses recursos, né? Que são adequados para a sua sobrevivência, ela é denominada de habitat. Então, nós podemos considerar que o habitat ele é o local do ecossistema em que vive uma determinada espécie. Por exemplo, o mocó ele é um roedor de grande porte que vive na caatinga. E também nós estamos nos referindo ao habitat quando nós falamos que certa espécie ela vive na lama do manguezal ou enterrada na areia da praia ou ela é encontrada na copa das árvores, entre outros exemplos. E esse termo habitat, ele pode ser aplicado tanto a uma grande área, como por exemplo nas florestas, nos oceanos, na caatinga, no Pantanal, como também numa pequena área, como por exemplo um tronco de uma árvore, uma simples folha, ou determinadas partes de um único animal, como por exemplo a boca, o estômago, o intestino, onde acabam vivendo nesses locais determinadas bactérias e alguns protozoários. Em seu habitat típico, né, cada espécie ela desempenha uma série de relações, uma série de atividades e interações diárias, como por exemplo o horário no qual está ativa, os tipos de alimentos que consome, os predadores que podem atacar elas, né? As condições que elas necessitam para estar reproduzindo nesse local, os comportamentos que elas acabam adotando para estar enfrentando, né, as diversas alterações ambientais, entre outras questões. E a todo esse conjunto, né, de atividades de uma espécie, nós damos o nome de nicho ecológico. Então, a descrição do modo de vida, né, o conjunto de atividades que um organismo ele realiza no ecossistema é o seu nicho ecológico. No caso do mocó, nós podemos citar sobre o seu nicho que tem hábitos terrestres e diurnos, que ele utiliza ambientes rochosos, né, como refúgio. Eles são herbívoros, eles têm uma ninhada de 2 a 3 filhos,
entre outras características. Pelo que nós vimos até agora, é possível imaginarmos que certos organismos de espécies diferentes, elas podem ter o mesmo habitat e elas podem possuir, no entanto, nichos ecológicos diferentes. Por exemplo, o fitoplâncton e o zooplâncton, eles vivem no mesmo habitat, como as águas superficiais de uma lagoa. Entretanto, um é produtor e o outro ele é consumidor primário. Outro caso seria a possibilidade de pássaros buscarem alimento em uma mesma espécie da árvore. Essa coexistência ela é possível devido à diferença de nichos, porque eles podem buscar tais alimentos em áreas específicas dessas árvores. Entretanto, no caso de duas espécies que ocupem especificamente o mesmo nicho ecológico, irá ocorrer uma competição entre elas e pela mesma fonte alimentar durante um mesmo período de tempo, né? Então, os possíveis resultados dessa sobreposição de nichos pode ser uma das espécies competidoras, elas podem acabar desaparecendo, né, sendo extinta. Uma das espécies, elas podem estar mudando de lugar devido aos seus hábitos alimentares, ou então uma delas acaba migrando mesmo para uma outra região e acaba cedendo espaço para outra espécie. E é essa ideia que vai constituir o princípio da exclusão de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa parte 2 da primeira aula. Aqui estão as referências utilizadas. Dessa vez eu não coloquei a referência de cada imagem, mas todas elas foram retiradas de diversos sites do Google. Nesse slide eu destaco uma frase que eu encontrei e achei legal trazer para vocês. É de um autor desconhecido e diz assim: se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Agora é a hora dos exercícios, né? E essa frase ela diz muito sobre isso. Façam tudo o que estiver ao alcance de vocês. Treinem bastante. Caso vocês tenham dúvida, deixem registradas, né, nos comentários desse vídeo, que nós tentaremos resolver todas no sábado na aula do plantão de biologia. É isso. Muito obrigado e até a próxima aula.